A energia de estar aqui para poder trocar um pouquinho, né? Contar um pouquinho de quem eu sou. Deixa eu só trocar aqui para vocês me verem, que às vezes a gente fica perdido aqui. Eu divido aqui com isso. Bom, eu sou Simone Oliveira, sou uma mulher negra de 42 anos, tenho um dread curto, mas já foi maior, já cortei. Uso óculos, um óculos roxo, tô com um batom também vermelho, blusa preta, e muito feliz de estar aqui com vocês. Eu venho só para contar um pouquinho, né, de onde eu sou, qual foi um pouquinho da minha trajetória. Eu sou formada em produção cultural, que é um curso que mistura a questão de estudos de políticas culturais, mas também tem um pouco de antropologia, um pouco de estudos culturais e ciências sociais. E aí eu comecei minha trajetória trabalhando em organizações do terceiro setor, venho do movimento hip hop, então trabalhei em muitas organizações que atuavam nessa, né, com a questão da formação para a arte, mas também pensando na formação ali integral de jovens. Eu estudei no Rio de Janeiro, né, esse curso que eu fiz. Então, trabalhei em algumas organizações ali do Rio, mas, né, também trabalhando com a parte da cultura, fiz produção de eventos, de tudo quanto é área e campo. Então, trabalhei com teatro, com cinema, com músicas, muitos eventos, né? Shows e festivais, e fui migrando com essa questão da formação para as artes, fui migrando para o terceiro setor, então fui me aprofundando ao longo da minha trajetória nos processos. Eu era a pessoa que escrevia os projetos logo no começo e fazia esse trânsito, e fui tendo mais interesse mesmo pela questão da gestão dos projetos, pela gestão dos processos e aí a gestão das organizações. E fiz uma especialização, né, na questão de estrutura e organização e gestão de projetos do terceiro setor. E aí, por isso estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu fui conhecendo ao longo dessa trajetória de mais ou menos uns 25 anos aí trabalhando no campo. Beleza? A ideia é que seja uma tarde, noite bem proveitosa para todos e todas e todes. Então, fiquem à vontade para acionar aqui o chat. A ideia é sempre apresentar um pouquinho de algumas informações, conceitos e ter um momento para vocês poderem refletir, né? A gente, claro, não vai querer que ninguém saia daqui com um plano de desenvolvimento institucional fechado, mas poder ter algumas ideias, pensar em tópicos, para a gente poder ir refletindo e vocês poderem ir construindo, não ficar só eu aqui falando um monte, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Para a gente começar um pouquinho a pensar o que que é essa questão, né, do desenvolvimento institucional e porque essa também justifica por que que é a primeira oficina que a gente decide fazer. Chegou a imagem aí para todas? Todos? Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: quando vocês leem assim algum projeto, quando vocês ouvem assim, né? Elabora uma proposta de desenvolvimento institucional ou algum projeto de algum edital que fala, esse projeto é destinado a desenvolvimento institucional, a gente vai aceitar projetos de desenvolvimento institucionais. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, que vocês têm que colocar nesse projeto? O que que vocês pensam, né, que tem que estar contemplado aí nessa proposta para vocês enviarem para um possível financiamento, patrocinador? Vocês podem escrever aqui no chat para mim, por favor? Só para a gente ir construindo juntos esse entendimento? Não tem certo e errado, não, só para entender qual seria a primeira coisa que vocês pensariam e fariam para poder contemplar um projeto aí que tem esse tema de desenvolvimento institucional. O Rony está dizendo aqui, autonomia para cumprir projetos, pensaria em colocar pagamento da equipe de equipamentos. Massa. Tem mais? Se fosse um projeto de desenvolvimento institucional, instabilidade do coletivo, viabilizar meios financeiros e humanos para desenvolvimento das atividades, fortalecimento da missão e infraestrutura, fortalecer a organização, a formalização para quem tem interesse. Legal. Então, é isso, né? Acho que passa um pouquinho por tudo que vocês estão trazendo, né?
Nos últimos tempos aqui, né, nos projetos do terceiro setor, da filantropia, tem tido muito, tem começado a ficar mais forte esse lugar da importância do desenvolvimento institucional, né? E como o próprio nome diz, é desenvolvimento, né, de crescimento da instituição, né? A instituição, a gente, é um nome, né, que a gente pode dar para organização, para coletivo, para ONG, seja formalizado ou não, mas como que essa organização pode se desenvolver, né? A gente sabe que existe uma lógica que é prioritária de investimento muito focado nos projetos ou nas doações. Então, acontece, né, uma grande catástrofe. Chove investimento e apoio ali para receber, por exemplo, cesta básica para doação, mantimento, né, material. E as organizações que estão no campo, que estão trabalhando o tempo todo, são as organizações que fazem essa redistribuição, né? Ou pensar num projeto de onde tal, muitas vezes no setor da cultura, do meio ambiente, da assistência social, do esporte, né, de educação. Vem muito projeto, a gente sabe que a gente recebe muito, né? Se inscreve para editais, mas a própria organização, que é quem faz essa roda girar, né? Que faz os programas acontecerem, às vezes ela está muito fragilizada. Ela não está pensando em si, não tem um plano muito, porque fica muito nessa coisa mais imediata. Então, o desenvolvimento institucional vem para também fortalecer a instituição em si, porque ela estando forte, né? Tem essa premissa que se a organização está forte, ela consegue ter mais longevidade, durar mais tempo e fazer melhor as suas ações que são tão importantes para a democracia, para o fortalecimento da sociedade, que a gente sabe, né? Que vocês estão aqui no dia a dia. Então, o desenvolvimento institucional vem para olhar para dentro, tá? Mas tem algumas premissas, ideias e dimensões, vamos dizer assim, que a gente tem que considerar quando a gente pensa em desenvolvimento institucional. Beleza? Então, vou trazer aqui um parágrafo só para explicar um pouquinho o que que é isso, mas para vocês terem uma ideia, que foi um pouquinho que eu já trouxe. Deixa eu ver aqui. Então, o desenvolvimento institucional vem para fortalecer a capacidade da organização para que ela possa cumprir a sua missão, aí termina missão, e alcançar os seus objetivos, né? De uma maneira que seja eficaz e sustentável, tá? Para a gente não ficar sempre ali na correria, às vezes está mal estruturado, não poder fazer nossas atividades de uma forma legal, porque está muito na lógica do projeto. E a gente sabe que recurso para projeto entra e sai, e a instituição em si fica, às vezes, não tem uma inseguridade ali, né? Então, é isso, gente. E aí, eu vou trazer algumas, né, como eu falei, dimensões que já tem um pouco estabelecido quando a gente fala de desenvolvimento institucional, mas não é uma coisa que está completamente fechada, acordada. Cada instituição olha para o desenvolvimento institucional considerando mais ou menos algum aspecto desses que eu vou trazer, tá? Mas eu quis trazer aqui um panorama do que eu tenho entendido, que eu tenho observado, que são possibilidades de pensar quando a gente fala dessa questão do desenvolvimento institucional. Então, coloquei aqui a organização no centro, que pode ser, né, como falei, um coletivo, uma ONG já formalizada, uma ação comunitária, enfim, a organização que está aqui no centro. Dentro da organização, a gente pode olhar para a identidade, né? Quando a gente quer fortalecer, a gente sabe o que é a organização, qual é a função dela, o que que ela realiza, né? Quais são as suas atividades, por que que ela existe? A identidade, como a identidade de uma pessoa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos, desdobrar um pouquinho o que quer dizer quando a gente fala em identidade. A governança, que é um termo às vezes meio difícil, mas basicamente é dizer como que a gente se organiza, se governa, né? Define os papéis, quem faz o quê, como que a gente traz, visibiliza o que a gente está fazendo e mostra também para a sociedade que a gente trabalha de uma forma ética, idônea, correta. Então, como que está se dando esse governo, vamos dizer assim, da organização? Os processos, que é como a gente faz, o que a gente está fazendo, né? Então, a gente tem uma identidade, tem uma forma de operar, né? Papéis e responsabilidades, nossos valores, mas também tem uma forma que a gente faz as coisas, né? Então, os processos é como a gente faz as coisas. E a sustentabilidade, que é como que a gente olha para
manutenção dessa organização a longo prazo. Aqui entra a questão da captação de recursos. Eu sei que vocês vão ter uma outra oficina específica para falar disso, mas eu vou trazer outras perspectivas do que a gente pode pensar como sustentabilidade. Em linhas gerais, quando a gente pensa em em desenvolvimento institucional da organização, aparecem essas quatro frentes aqui, que eu vou desdobrar um pouquinho a seguir, tá? Como eu falei, a ideia é que seja bem interativa, então vou apresentar um pouquinho a ideia do que tem sido falado, vou dar um tempinho para vocês refletirem, e aí a gente pega ali 2 ou 3 exemplos para a gente poder, né, ter um entendimento comum e vai seguindo. Então, a ideia é ser bem ritmado, beleza? Então, começando aqui com a questão da identidade, né? Tem aqui algumas ferramentas, algumas coisas que a gente pode pensar para poder organizar a forma como a gente entende, pensa, analisa internamente, organiza ali com o nosso grupo, com os nossos parceiros, mas também comunica para fora, né? Conta para as outras pessoas o que é a organização. A gente sabe que para projeto de desenvolvimento institucional, muitas vezes tem algumas coisas que são solicitadas. Então, estou também trazendo aqui muito para vocês entenderem, vocês analisarem, mas vocês também terem instrumento, né, já ter essas informações para poder, quando for elaborar uma proposta, saber do que se trata esses pedidos, tá? Então, esse termo aqui, PUV, que é um resuminho aqui de proposta única de valor, né? É como que a gente pode pensar a nossa organização que ela tem ali de diferencial, né? Então, pode ser uma frase normalmente que a gente conta e pensa principalmente internamente, né? Sempre pensar. Quando a gente escreve para fora, é importante a gente sempre ter em mente que não basta só a gente comunicar alguma coisa para o nosso parceiro que a gente não tenha refletido e acordado entre nós. Então, tudo que eu vou trazer aqui é também um ponto para que vocês possam refletir, né? Internamente desenhar isso, porque muitas vezes a gente vai fazendo as coisas e não para organizar e falar, não, é isso. E às vezes, quando a gente para conversar no grupo o que é, muitas vezes a gente percebe que tem entendimentos diferentes entre as próprias pessoas da equipe. Então, sentar, parar e conversar, gente, essa é a nossa proposta de valor, né? É isso, é assim que a gente é reconhecida. E aí pode ser tanto como já é reconhecida, isso é muito legal, pelas pessoas que você atende, pela a pauta que você atende, dentro do contexto, se você trabalha com tema, ou dentro do território, como é que as pessoas se referem à sua organização, né? Pô, vou lá, vou conversar com a pessoa da organização porque elas fazem isso, né? Tem sempre uma demanda que tem a ver com o que vocês estão fazendo. Então, é legal pensar como que a gente já está sendo reconhecida, né? Quais são as questões. Então, uma frase que vai dizer como que as pessoas reconhecem a gente, o que que a gente faz de melhor. Eu sempre acho legal a gente pensar que a gente não precisa inventar a roda, a gente parar, olhar para dentro e ver o que que a gente já está fazendo de legal, né? Qual que é a nossa especialidade? O que que a gente pode entregar de melhor para a sociedade, para os grupos que a gente está trabalhando, né? Como que a gente tem se diferenciado com relação às outras organizações? E aí, diferenciado não é no sentido de competitividade, é só assim como cada pessoa, né, pensando nessa questão de identidade, cada um tem um perfil, cada um tem um jeito de atuar, cada um tem uma pauta ou uma localidade. Então, eu sou reconhecida porque eu faço isso nesse lugar, ou com essas pessoas, ou desse jeito, ou com essa pauta nesse lugar, beleza? Tem alguém? Então, essa proposta única de valor ajuda a gente a responder essas questões, né? Como que a gente é reconhecido e como que a gente se diferencia para poder comunicar, né? O que que diferencia a nossa organização? Qual que é a nossa identidade? A missão. A missão, eu gosto sempre de pensar assim, num futuro imaginário. Se a sua organização, se tivesse um problema, que se tivesse sido completamente resolvido, a sua organização parasse de existir, não precisasse mais, qual seria esse problema? Né? Que aí é para onde você está olhando, assim, para onde você está se movendo, né? Então, por que que existe a instituição? Para resolver alguma coisa, para atender alguma coisa, para lutar por alguma coisa, para pautar alguma coisa, né? Para apoiar alguém. Sempre tem um verbo, pode reparar, quando a gente pensa em missão, né? Então, por que que a organização existe, né? Quais são as causas pelas quais ela luta? Qual é o problema ou situação que, se fosse resolvido, a organização, pronto, finalizei aqui, zerei, tá tudo certo. A minha missão, a minha meta de vida foi cumprida. Estou plena e satisfeita. Tá tudo certo, né? Então, olhar esse horizonte, assim, para onde que eu estou me movendo? O que que eu estou fazendo ali no meu dia a dia para poder contribuir para a sociedade? E um conceito que é bem
comum também da gente trazer é a visão, né? Que é como que eu sempre gosto de pensar na visão bem assim, nas coisas da vista mesmo, do horizonte que você olha, né? Num horizonte imaginário, ideal que seria. Ele é como se fosse o espelho, o contraponto da missão. Então, como que seria o mundo, né? Que a organização está construindo? Qual que é esse horizonte que a gente está vendo? Às vezes um vejo, né, tem aquela, vejo um mundo melhor no futuro. Qual que seria esse mundo? Quais são as É questões que estariam o sanadas? tipo de conversação que eu procuro que seja que as pessoas comentem. Oi? Então, e ela vai utilizar as, as Ah, gente, se quiser falar, eu, desculpa, não estava olhando o chat. Eu acho que. Bom, vou seguir aqui. A visão, então, é isso, né? Como que é o mundo que a gente está construindo? Qual que é o horizonte melhor que a gente enxerga, né? Como seria a nova realidade se a sua causa tivesse sido resolvida, tá? Um mundo, um cenário um pouquinho diferente da missão. E aí, para poder apresentar aqui, eu trouxe alguns exemplos para poder explicar um pouquinho, né? Da melhor, visualizar melhor qual que é a diferença de um para o outro. Vou fazer isso a partir do Fundo Aguibara, que vocês já conhecem um pouco. Acho que ajuda, é uma organização que vocês conhecem a pensar, né? Então, opa, aqui alguns exemplos, ó. Como que eu poderia pensar a proposta de valor do Fundo Aguibara? O Fundo Aguibara é um fundo filantrópico brasileiro que se dedicado à promoção dos direitos econômicos para mulheres negras. Então, é um fundo, nem todas as organizações que existem são um fundo, né? É um fundo filantrópico, ou seja, que é intermediário, até poderia ter colocado ali, que capta recursos e redistribui esse recurso. Então, é um fundo filantrópico. Já é uma coisa que é específica do Fundo Aguibara. Brasileiro, porque a gente atua no Brasil, né? E a gente promove os direitos econômicos, não é para todo mundo, para as mulheres negras, né? Nosso foco aqui. Todo mundo tem uma prioridade de ação, porque não dá para a gente atender a tudo. Então, o valor que a gente entrega de diferença, que é o nosso foco, que é como a gente é vista, é isso. É um fundo filantrópico brasileiro. Existem vários fundos filantrópicos, né? Em outros países, outros contextos. É um fundo filantrópico brasileiro que se dedica à promoção dos direitos econômicos. Então, veja, tem várias categorias ali, os adjetivos que vão ajudando a trazer essa diferença numa frase, né? Que ajuda a entender o que a gente está fazendo de uma forma mais ampla, tá? Qual que é a nossa missão? A gente é... Ah, eu coloquei ao contrário, gente, perdão. Tá invertido, tá? Desculpa. A missão que está ali dentro da visão, eu vou corrigir já já, tem a missão de lutar, repara, o verbo, lutar por justiça econômica e promover o exercício dos direitos econômicos para as mulheres negras, né? Então, a gente luta, se move para que haja justiça econômica e promover, ou seja, atuar diretamente que as mulheres possam exercitar, mulheres negras possam exercitar esse direito econômico, né? Quando a gente pensa em luta, a gente está pensando que a gente está se movendo. Deixa eu destacar aqui a Jael, que eu vi que ela trocou, né? Ah, não, acho que já está destacada, né, para vocês? Beleza, obrigada, Jael. É, Então, tem esse movimento, né? A gente está lutando pela justiça econômica de diversas formas, né? Seja através de fazer projetos, mas também de articular com o poder público, articular com outros grupos que já estão, né, dos movimentos sociais. Então, é luta, mas também a promoção, no sentido da promoção é direta. Quando a gente faz um projeto e faz o repasse de recurso, né, que tem formação e tem aportes, isso também é uma promoção direta ali do exercício dos direitos econômicos, né? Organizações, mulheres, a gente também trabalha com a questão de fortalecimento da jornada de pessoas que estão no mercado formal de trabalho, ou seja, quem trabalha em empresas, a gente também faz ações para que outras lideranças negras possam não só ascender, mas também se manter nesse lugar de lideranças em empresas, né? Para poder facilitar esses acessos. Então, é a missão, é porque a gente está se movendo, né? E a visão, que está ao contrário, desculpa por isso, é o mundo ideal que a gente teria. A gente teria a população negra brasileira emancipada, né, com a garantia de acesso ao acesso e exercício pleno
da sua cidadania e seus direitos econômicos. Então, veja, se eu lutar aqui, se eu conseguir que todo mundo tenha essa inclusão, o mundo que eu vejo, né, o horizonte, o cenário pós essa inclusão é ter a população negra brasileira emancipada. Isso passa para de ser uma questão. É o horizonte, o mundo perfeito que a gente imagina. Então, é isso, né? São os três movimentos. Como que a gente se diferencia, por que a gente luta e o que que a gente vê. Beleza? O que que a gente vê no futuro. A gente vê que isso é possível, por isso que a gente luta. Beleza? Como eu falei, a ideia é que sejam bem participativos, né? Eu vou compartilhar com vocês um documento e também vou pedir que quem tiver mais tranquilidade, porque eu sei que. Opa! Eu sei que tem pessoas, tem gente que está em computador, tem gente que está em celular, tem gente que tem mais facilidade de fazer duas coisas simultâneas. Quem tiver tranquilidade de acessar, de estar no computador e acessar o documento, vou dividir aqui com vocês. Quem não tiver, pega, por favor, uma caneta, um papel, um lápis, deixa do lado, para que a gente possa aqui juntas mesmo, ir construindo e refletindo sobre isso, para que vocês possam aproveitar também essa formação para já ir tendo ideias, tá? A ideia, como eu falei, não é fechar aqui, ter a frase perfeita, mas que a gente possa ir exercitando, e Francisca, aí vou sempre é ouvir uma uma ou duas pessoas para a gente poder ir graça. alinhando, tá? Vou colocar aqui no chat esse documento. Esse documento, Francisca, aí tá, o link está vamos aberto para lá. vocês. Aí vocês têm que fazer uma cópia para poder ficar com a versão de vocês. Vou mostrar já como faz. É, e aí vocês podem ir escrevendo, quem tiver no computador ou tiver com essa facilidade, quem não tiver, por favor, papel e caneta para vocês poderem ir exercitando, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui o documento. A ideia é que esse documento acompanhe vocês durante toda essa jornada de formação, porque aí vocês vão ter uma visão num único lugar do qual que é o plano de desenvolvimento da sua organização, né? Eu fiz esse modelinho aqui, esse template no Word, porque é fácil de editar. Vocês podem vir aqui, ó, arquivo, fazer uma cópia, tá? Aí vocês fazem uma cópia para vocês, e aí vocês podem renomear e tudo mais. Aqui vocês podem, clicando aqui duas vezes, escrever o nome da organização. Essa parte da identidade, né, que foi a primeira parte que eu estava falando, sobre a apresentação, a missão e a visão. Depois vocês vão ver que tem outras questões aqui das metodologias, que vocês vão poder detalhar um pouco mais na oficina de mensuração, né, de avaliação de impacto. Aqui é a parte da estrutura, que a gente vai falando aqui ao longo, tá? Só para vocês não se anteciparem que a gente está aqui, por enquanto, no vermelhinho, tá? Na missão e na visão, beleza? Vou dar 5 minutinhos para vocês começarem a pensar. Vou voltar para aquela tela que eu estava contando sobre missão, visão. Vocês estão vendo a tela? Mudou para vocês? Tá? Beleza. Então, deixa eu colocar aqui. Vocês não precisam escrever a frase perfeita, mas só coloca assim umas ideias. Eu gosto sempre de começar a pensar as coisas que eu quero escrever com tópicos, assim, as ideias mais gerais, o que que eu colocaria, que ajuda a pensar numa visão maior e depois eu vou escrever a frase certinho. Bem Quem ali, meu prefere já bem. sair escrevendo a frase, fica à É, vontade. Tiago? Mas a ideia a partir dessa visão aqui que eu trouxe, né? Que existe uma proposta de valor que diferencia vocês, uma missão, que é porque vocês lutam, e uma visão, eu vou trocar isso já, porque está me dando nervoso. Desculpa. Pronto, agora está certo. Oi? Já inverti aqui, coloquei uma coisa no lugar da outra. Pronto. Ai, não, gente, socorro. Eu coloquei. Desculpa. A visão. Aqui, acho que é isso. Visão, como é o nome? Porque existe quais são as outras. Beleza, agora tá certo, gente. Me desculpa. Pronto. Vamos pensar em umas ideias gerais. Qual que é a diferença da sua organização? Qual que é a missão da sua organização? E qual que seria a visão?
Ideias gerais, só para a gente começar a exercitar e ver se a gente está indo no caminho certo. Também ouvir outra, isso eu sempre acho que é legal, assim, ouvir um colega que está aqui participando, ajuda a gente a pensar também. Vou dar 5 minutinhos, depois a gente compartilha aqui uma proposta única de valor, uma missão e uma visão de diferentes pessoas, só para a gente ir vendo aqui como é que vocês estão pensando e vocês poderem também exercitar, beleza? 5 minutinhos, ó, 7h41 a gente volta. Tô aqui. Quem tiver dúvidas também pode ir escrevendo aqui no chat. Ah, vou colocar aqui o link de novo. Foi. Ai, que bom, vocês gostaram do documento, Tamires. Ai, perdão. Pode escrever, Maria Paula, se você não consegue abrir o link, o coisa, o link e a pasta simultaneamente, pode escrevendo no papel, depois você volta. Que bom, gente, vocês gostaram do documento, a gente faz com muito carinho aqui para vocês poderem se organizar. Bora, então para de ler a minha mente, é uma hora. Eu quero o endereço. É, para matar alguma coisa. Ah, eu não estou no grupo de vocês, Maria Paula. Eliane, você pode, por favor, mandar no grupo o link que eu copiei aqui? Isso, posso sim, vou fazer isso. Obrigadão. Valeu. Qualquer batalha, ninguém vai ganhar.
Vocês podem ir preenchendo, não está conseguindo fazer uma cópia. Se não conseguir, vocês podem ir anotando também no papel, assim. O importante mais do que a estrutura é vocês terem a reflexão. Eu estou vendo que tem um sobrinho aqui que já terminou. Mandou aqui, eu tia, terminei. Quem quiser, quem pode colocar aqui, então, copiar e colar aqui no chat uma proposta de valor, uma proposta única de valor, uma missão e uma visão para a gente ir refletindo aqui no grupo. Pessoal, já compartilhei lá no grupo do WhatsApp, tá? O link aqui compartilhado pela Simone do documento. Alguém conseguiu pensar numa proposta de valor que diferencie a organização de vocês? Se for mais fácil falar, a gente pode abrir o microfone também, gente, ao invés de escrever. O bom de escrever é que todo mundo consegue ler melhor, né? Refletir, mas se for mais rápido, a gente pode pegar aqui 3 falas, um exemplo de cada. Por ali, vai! Ah, obrigada, Roni. Ah, você não quer falar, então, Roni? Porque às vezes é chato escrever no celular, né? Fica à vontade. Não temos outra opção? Não, eu vou tentar falar aqui. Maravilha, conta pra gente. Deixa eu diminuir aqui pra gente ver. Só um minutinho que vocês estão me escutando. Então, Eu faço parte da Associação Casa das Artes. E aí, como eu estava no celular, eu não vi que estava tudo separadinho. Eu coloquei tudo junto. Mas eu coloquei assim. A Associação Casa das Artes é uma associação de artistas de Imperatriz Maranhão. Tem como proposta única de valor o empoderamento e promoção de autonomia dos artistas. Sua missão é fazer com que cada artista seja valorizado e viva dignamente da sua arte. Nossa visão é um mundo em que a arte seja vista não só como direito, mas como essência de vida. arrasou, eu achei ótimo. Eu acho que você pode trabalhar um pouquinho mais a proposta única de valor para trazer uma coisa que é mais única, sabe? Ela que trabalha aqui no Maranhão, com quais são as artes que você, né? Qual é a manifestação que vocês atuam, mas eu achei que está muito massa mesmo, tá? Aqui, ó, perfeito. E vi que você também já colocou até a apresentação que estava lá no template, né? Então, você arrasou muito num tempo ótimo. Quero fazer projeto com você. Quando estiver acabando o edital aqui, que acaba amanhã, já liga para o Rony para poder escrever, que é sempre de última hora, gente. Peguem esse contato de Rony. Ó, deixa eu só subir aqui para ver. Nadiane colocou assim: a visão, população negra reparada, assegurada, sobretudo no seu direito à vida e ao seu direito de ir e vir em uma sociedade mais igualitária e sem as sequelas do racismo. Muito massa também. Ousada, hein? Imagina que mundo incrível seria se a gente conseguisse. Mas é isso. E aí, provavelmente, quando você apresenta a sua organização na sua proposta única de valor, Nadiane, você deve contar um pouquinho de como que você atua, né? Para poder atuar nessa reparação e nessa segurança, né? Mas eu achei que tá bem, a ideia está bem estruturada, né? Reparada, talvez reparada e assegurada com relação a quê? Pode talvez contar um pouquinho melhor, né? Você fala sobretudo no seu direito a ir e vir, é só você, não sei se você reparada e assegurada é no seu direito de ir e vir, ou
pode ser, né, desde, sei lá, dívida histórica, reparada com relação às violências, enfim, só trazer ali qual que é a perspectiva que você está trabalhando. Mas também achei muito legal. Obrigada por compartilharem. Espero, eu sempre vou trazer comentários aqui, muito no sentido de ajudar. É o primeiro movimento que estão fazendo, então espero que vocês se sintam tranquilas com esses comentários. E também a ideia é que, a partir da experiência de um, as outras pessoas também vão aprendendo, tá? Então vamos construir aqui um ambiente de troca, de segurança, não um julgamento, para a gente poder se desenvolvendo e vocês ficarem com as suas propostas, seus planos de desenvolvimento institucional bem bonitos e redondinhos, tá bom? Tainá também colocou, a proposta única de valor da organização dela é a democratização da comunicação por um empreendimento social jovem e LGBTQIA+, que atua a partir da valorização da cultura amazônica. Massa. Ó. E a missão é enfrentar o racismo ambiental, a exclusão digital e a concentração de poder na mídia através da democratização do acesso à comunicação e à cultura, salvaguardando as narrativas dos territórios amazônicos. Vê que ela colocou o verbo, enfrentar, né? Colocou como e colocou qual que é o território, porque ela não vai entender a exclusão da mídia do mundo inteiro, é da Amazônia. Então, isso traz como que ela vai também trabalhar. E a visão que até 2050 as populações amazônicas tenham acesso à educação digital e midiática. Massa, é uma ótima visão. Eu acho que talvez eu não colocaria essa data só, porque te engessa um pouco, sabe? Porque daqui, a gente está em 2024, mas daqui a 25 anos você vai estar no COR e aí falar, tá vendo? Você falou que ia fazer nessa data. E tem muitas coisas, né? Porque a própria questão da mídia, educação digital vai se mudando, né? A gente tinha até pouco tempo, sei lá, internet, né? Jornal. Eu sou da jovem, eu pareço jovem, gente, mas eu fiz jornalzinho e mimeógrafo quando eu era adolescente. Então, isso era uma mídia na época, né? E agora a gente tem internet, e agora a gente tem inteligência artificial, então as coisas vão atualizando e a nossa luta também vai. Então, eu só tiraria essa questão do tempo para você ficar mais aberta, beleza? Vou ler mais uma só, porque para dar tempo, para a gente poder seguir. Quem quiser começar aí depois me mandar, eu posso também dar uma olhada e trazer uns comentários, tá bom? Instituto Cosmotécnicas Amazônicas. Nossa missão é cultivar uma inteligência coletiva local que promova a autonomia tecnológica e a soberania de dados, através da educação ambiental digital e da colaboração com comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Buscamos capacitar os indivíduos e comunidades para que façam escolhas tecnológicas conscientes, contribuindo para a desalienação técnica e a criação de um futuro digital ético e sustentável. Incrível o trabalho de vocês, gente. Vocês são muito. Eu ia falar um palavrão, muito potentes. Eu só dividiria aqui até o Ribeirinhas, eu acho que fica na missão. Buscamos capacitar, aí já entra no campo das atividades, que é o que vocês fazem. A gente vai falar daqui a pouco, mas também na aula de planejamento estratégico vocês vão abordar, tá bom? Gente, eu vou seguir aqui. Edmila, eu vi que você. Obrigada, Daiane, fico feliz. Estou muito disponível para vocês, estou feliz também de estar aqui. Sempre bom dividir, aprendo muito e estou achando incrível as iniciativas que eu estou lendo aqui. Edmila, vou seguir só para a gente não atrasar, mas durante o próximo exercício eu dou uma lida na sua e te dou um retorno, tá bom? Bora lá, minha gente. Então, temos a identidade, sabemos o que é a organização, por que que ela existe, quem que ela quer atender, né? A outra coisa que eu tinha falado para vocês é a governança, que é como que a gente se governa, como que a gente está estruturada, né? A gente tem dentro da governança a questão das políticas, né? Nas políticas, antes de pensar na política, porque acho que sempre é importante a gente pensar por que criar uma política? Tem alguma demanda? O que que a gente quer consolidar? A gente não precisa sair fazendo política à torta direita se a gente não está operando. Sempre eu acredito dessa forma, né? O que que a gente quer comunicar, que é a nossa visão de mundo? Quais são as questões que a gente precisa deixar organizada? Tem algumas políticas que são muito fundamentais para a organização, mas a gente não precisa fazer 20 políticas, porque às vezes a gente perde tempo fazendo um monte de documento que ninguém vai ler depois. É importante que a gente faça as políticas mais importantes, comunique, alinhe com a nossa equipe, tenha consciência e pratique, né? Porque às vezes a gente faz um monte de documento e nem todo mundo lê. Isso é bem importante, no meu ponto de vista. Então, políticas, elas têm que refletir quais são os valores da organização, né?
como que esses valores estão refletidos nas nossas condutas, né? E aí, sim, quais políticas precisam ser estabelecidas. Vocês já devem ter visto algumas organizações que colocam valores, né? Normalmente o pessoal coloca ética, acolhimento, transparência, horizontalidade em alguns casos, colaboração. São visões de mundo que passam muito pela ética, pela moral, que ajudam a refletir como que a gente quer construir nossas relações com as pessoas que a gente se relacione, com as nossas pautas. É importante que a gente pense, de fato, quais são os valores que estão alinhados com as nossas práticas que a gente está disposto a fazer, tá? Aí tem as políticas. Eu vou falar já alguns exemplos de políticas, tá? Políticas, termos de conduta, já falo já. Só. Aí, isso é uma dimensão, então, da governança, né? Da estrutura da organização. Tem as responsabilidades, que é quem compõe a equipe, né? E quais são as suas responsabilidades e qual a estrutura de tomada de decisão. E aí a gente pode pensar tanto naquela questão do organograma, que a gente vê, né, nas aulas de administração, alguma coisa assim, que fala lá, quem é normalmente ou é uma direção executiva, ou é um comitê, ou é um CEO, enfim, né, é uma pessoa que toma decisão, é um colegiado de pessoas que toma decisão, né? Como que a gente tem várias áreas, tem várias frentes, né? Tem uma coordenação de cada área, tem uma liderança de cada área, cada pessoa e organização chama de um jeito, né? Às vezes é a direção, infelizmente a gente não tem esse parâmetro igual. Eu conheço organização que uma pessoa que é coordenadora, em outra organização tem as mesmas responsabilidades que chama de gerente. Varia muito, mas é importante a gente saber quem responde a quem e como que está essa estrutura comunicada, de quem são as responsabilidades, né? Quem que vai assinar o BO se alguma coisa acontecer? Temos que saber quem é essa pessoa, quem são essas pessoas. Tem um conselho que é consultivo, que vai ser constado, ou um conselho que vai auditar. Tem muitas possibilidades, né? Não tem, para quem se formaliza, tem algumas instâncias que são obrigatórias, né? Tem que ter lá a direção, tem que ter o tesoureiro, que às vezes sim, às vezes não, se reflete na prática, né, do que está no nosso contrato social, do que está como a gente opera, mas o ideal é que a gente tem que ter mínimo de organização, né? Quem assina lá o documento, as atas de eleição, as atas de regulares que as organizações têm que ter, para quem está formalizada, seja de fato as pessoas que estão no dia a dia, até por uma questão de responsabilidade e de não ficar solta, né? A gente sabe que às vezes a gente começa uma organização com um grupo, esse grupo se desfaz, enfim. Então, como que a gente também está pensando nos valores, né? Na ética, da responsabilidade, como que a gente coloca isso nos nossos contratos sociais e na nossa prática, não só para inglês ver, né? E aí é isso, quem é que compõe e como que é a estrutura de tomada de decisão, tá? E aí, gente, tem a organização, né? Que é a estrutura, e tem a equipe, que às vezes pode ser pessoas que estão mais ligadas por um projeto, né? Às vezes a gente capta um recurso, chama pessoas para um projeto. Não necessariamente a gente precisa pensar na pessoa, mas talvez no cargo, na instância, saber que tem uma diretoria, tem uma coordenação e tem um assistente que, mesmo que no próximo projeto não tenha um assistente, o assistente tem que responder a uma coordenação e essa direção que é responsável, que é quem assina o contrato, quem faz, né, se responsabiliza pelos pagamentos, enfim, pensar na estrutura mais do que nas pessoas, porque a gente sabe que às vezes isso muda, né? Por conta dos projetos, mas também por conta da dinâmica da vida mesmo, né? Às vezes a pessoa se muda, é, acha uma outra oportunidade, enfim, pensar mais nesse quadro, tá? E a transparência também é uma dimensão aqui, um eixo que a gente pensa quando a gente pensa em governança, né? Que é, vocês são pessoas que trabalham com a sociedade civil, né? De alguma forma, isso é um serviço que atende ao público. Os financiamentos que vêm têm uma responsabilidade, né? A gente já sabe, quem viveu ali os anos 80, principalmente, o quanto, e ainda hoje, em alguma medida, as ONGs, as organizações da sociedade civil, são vistas por algumas pessoas como um lugar menos profissionalizado, né? Um lugar onde o recurso chega e não tem muita prestação de contas. Então, é importante que a gente traga essa transparência, né? Pensar de que forma que eu vou tornar as minhas atividades transparentes para saber que há idoneidade, que não há desvio, que a gente é íntegro, que a gente está fazendo um trabalho sério, né? E quais são os espaços, ferramentas que a gente vai usar para poder demonstrar
quais são os critérios da tomada de decisão, que a gente estava falando ali nas responsabilidades, né? Então, é importante a gente divulgar, publicizar o que a gente está fazendo, que aquele dinheiro não sumiu, né? Que não tem ninguém enriquecendo de forma ilícita, que tem sim um compromisso, né? Que é um trabalho também que a gente se dedica, né? Para poder ter essa que a gente possa ser vista como organizações que têm uma ética, tá? O que a gente pode pensar nessas políticas de transparências, então? Ó, o que eu falo quando eu estou falando políticas, quais são as políticas, né? Código de ética, acho que é uma política bem importante como base, né, de qualquer organização, que é isso, a gente vai fazendo as coisas, tem uma pessoa que pensa de um jeito, certamente, se a gente não conversou, o nosso colega, cofundador, pensa de um jeito, minimamente, alguma vírgula tem diferente do que você está pensando. Então, organizar a equipe, né, as pessoas que estão na direção, principalmente, a equipe fixa, e pensar qual é o nosso código de ética, principalmente quando a gente está fazendo atendimento com outras pessoas, como que a gente vai seguir, como que a gente vai tratar as pessoas, o que a gente não vai tolerar, né? Isso é muito importante. Pensar, escrever, acordar, discutir e deixar isso público e seguir o que a gente está falando, né? Isso é bem importante. Tem a LGPD, que é uma política que está implantada já, né, que a gente precisa se ater quando a gente fala que a LGPD é uma política de uso de dados de outras pessoas. Esqueci a sigla. É Lei Geral de Proteção de Dados, se eu não me engano, ou Legislação Geral de Proteção de Dados. É uma dessas duas coisas. Que fala assim: eu não posso. Vocês se inscreveram para fazer essa oficina, vocês fizeram um formulário, né, para fazer a pesquisa. Eu tenho informações sensíveis, né? A gente recebe algumas vezes informações sensíveis. Como que eu descarto esses dados para que eles não possam vazar? Como que eu protejo quem está confiando na nossa organização que, sei lá, eles trabalham com criança, né, num projeto de esporte, aí vai ter que fazer uma viagem, vai vir o documento do pai, da mãe, o responsável, a assinatura. Eu não posso deixar essa cópia da carteira de identidade de uma pessoa em cima da mesa da organização, sabe? Então, pensar como que a gente trata essas informações que a gente tem, que vem para a gente num lugar de segurança. Então, é uma lei que já está estabelecida, tem as regras, todo mundo que trabalha com dados sensíveis tem que estar atento para seguir, que é uma responsabilidade das organizações. E aí, outras políticas que eu não coloquei todas, porque podem ser muitas, né? Mas alguns exemplos de prevenção da violência. Quem trabalha com atendimento ao público sabe que tem uma questão das pessoas da organização que você atende, que você, né, da sua equipe, de vocês, da direção, com as pessoas que estão sendo atendidas. Então, como que as pessoas, né, podem se comunicar com você, caso elas se sintam violentadas de alguma forma, e aí todo aquele tipo de violência, né? Verbal, física, moral, enfim, sabemos, né? Como que a gente vai tratar esses casos? A quem essa pessoa recolhe? É importante saber, né? Sobretudo quem está trabalhando com público, assim, público grande, como que essa pessoa pode reportar algum caso, até para você, enquanto organização, poder tomar as medidas necessárias, né? E tomar conhecimento e colocar isso num lugar de segurança para as pessoas, né? A política de cuidados é uma coisa que a gente tem falado muito, como que a gente se cuida enquanto quem está na frente, na liderança, né? Cuida das pessoas que estão ali, acolhe as pessoas. Então, tem alguns exemplos. Depois vou mandar um link para vocês, tem alguns exemplos. Em algumas organizações, eu acho que é menos caso de vocês, mas pensando política de diversidade, né? Então, como que a gente faz para que a gente seja diverso? Mesmo que a gente esteja, né, no território, por exemplo, no Fundo Aguibara, quando a gente faz uma seleção, a gente sempre prioriza alguns grupos, né? Os grupos que são normalmente subalternizados, eles ganham sempre uma pontuação a mais, porque a gente acha que é muito importante que essas pessoas participem dos nossos processos. Então, por exemplo, né, dentro das nossas formações, a gente prioriza as mães solos, a gente prioriza a população LGBTQIAP+, a gente prioriza pessoas que são egressas no sistema prisional, a gente prioriza pessoas da região norte e nordeste, porque a gente entende que esses grupos deveriam, a gente quer garantir essa representação, né? Isso vale para os projetos de vocês, PCDs também, tá? Mas também para a própria constituição da organização, quem é essa equipe, né? E, por fim, não se limitando a, mas alguns exemplos mais comuns, tá, gente? Porque vocês podem fazer a política do que vocês quiserem, basicamente. Basicamente estabelecer regras de conduta de como você e a sua equipe vão se relacionar.
por fim, mas aqui dentro desses exemplos mais comuns, a política de captação de recursos, que não é o plano que a gente vai pensar o que a gente quer, quanto a gente quer captar e como a gente vai, mas saber, eu vou receber dinheiro de todo mundo? De quem eu não vou receber? Por que eu não vou receber, né? Ou como eu vou receber? Porque tem algumas empresas, sabemos, que têm práticas que não são tão idôneas e a gente pode escolher não se vincular a elas. Isso pode, a gente pode pensar antes da gente receber uma proposta, né, para um financiamento e dizer não, a gente pode antes pensar, olha, aqui não, né? Se a empresa tem esse tipo de prática, por exemplo, né, que é comum pensar que não vai aceitar, né? Empresas que tenham práticas predatórias, por exemplo, né? Empresas que tenham casos de racismo, enfim, vocês podem pensar é, até onde vocês vão na garantia dessas políticas. Eu estou vendo aqui que tem um monte de gente no chat, eu estou aqui falando adoidada, deixa eu dar uma lidinha aqui. Tem aqui um som, vai gravar as aulas. Tá, belezinha. Eli, eu tô vendo que chegou aqui a outros chats, algumas. Você pode fazer um favor para mim, só porque como tá no feed, eu não quero correr o risco de perder. Você tem como depois me mandar esse chat ou copiar essas coisas e colocar para mim no e-mail, no documento, para eu poder responder a todo mundo? Porque eu tô vendo que estão chegando coisas aqui, tá, gente? Para não deixar de dar Sim, esse sim. retorno. Passa sim, Obrigadão. manda. Trabalho escravo, racismo, exatamente, mineradoras. Então é isso, assim, até onde a gente vai, né? Isso pode estar escrito em algum lugar, porque isso também ajuda a contar para a sociedade que vocês têm qual que é a ética, né, da organização, tá? Então, políticas. Vou trazer alguns modelos, mas não precisa se limitar a eles, né? Vocês podem sempre sentar e escrever, tá? E responsabilidades que eu estava falando, né? Falei um pouquinho do organograma, mas vocês podem ter principalmente as formalizadas têm obrigações, né, gente? A gente sabe que tem que ter assembleia com os associados, fazer as assembleias regulares, né? Tem um conselho que administra, tem um conselho fiscal, né? Pode ter um conselho consultivo. Às vezes a gente tem conselho consultivo de pessoas que a gente acha que são relevantes para a gente, personalidades, que a gente quer saber a opinião, a gente pode compor um conselho de consultoria, né? O conselho fiscal, para quem é regularizado, tem CNPJ, é obrigatório, né? Você tem que fazer ali assinatura. Pode ter uma auditoria independente, né? Em alguns casos, para algumas captações, principalmente as internacionais, é obrigatório você ter auditado as suas contas, né? Vai ter uma gestão executiva, então, como é que vocês estão organizados, tá? E a transparência, né? O que a gente pode pensar que é a transparência? Ter relatórios periódicos, tem organização que faz, né? Relatório anual, bimestral, semestral, com regularidade que quiser. E pode ser um relatóriozão, que a gente, né, conta todas as atividades, qual foi o impacto, quanto que gastou, quanto que recebeu. Mas também pode ser, você pode considerar que é uma forma de transparência a gente postar coisas nas redes sociais para dizer que a gente está fazendo, né? Fazer é uma transparência sobre prestação pública dos seus serviços, uma vez que vocês estão, né, recebem dinheiros que são públicos de investimento, que tem essa finalidade social, mais nesse sentido, tá? Então, você pode publicar as demonstrações financeiras, quem é formalizado tem que fazer o balanço, né? Pode ter auditoria, vocês podem dar publicidade das suas atividades, como eu falei, vocês podem ter mecanismos de denúncia, que aí é uma forma de responder aquela política lá, por exemplo, política de violência, né? Eu tenho uma transparência aqui, ó, gente, qualquer problema, tem esse e-mail aqui que vocês podem contactar, esse telefone, né? Vocês podem, em alguns casos, vocês devem, conforme for um investimento, fazer licitação, para dizer que, né, se for importante, que o recurso para a contratação de outras pessoas não seja sempre baseado na pessoalidade, né? No contato ali próximo, que tem o valor que é mais economicidade, que fala, né? Que não é um valor exorbitante, que está dentro ali da regra. Então, alguns casos, conforme for a contratação, em alguns investidores, principalmente no setor público, a organização é obrigada a fazer licitação para contratar alguns serviços acima de alguns valores, né? Em outros casos, não, mas é uma forma, algumas possibilidades de trazer transparência para os processos de contratação, para não dizer que houve desvio, né? Que alguém
Ah, o primo dela ganhou um valor enorme para poder fazer uma coisa que outra pessoa poderia fazer com valor mais em conta, já que é um serviço diretamente ou indiretamente com finalidade social. Ui, falei pra caramba. Aí, então, volto para vocês, aquela mesma rotina, gente. 5 minutinhos, a gente pensa. Gente, o que que é importante para minha organização pensar em política? Quais são dessas outras? Não precisa se limitar a essa, é só exemplo que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de aplicar, ou que eu já tenho que vocês possam contar, né? Ah, eu acho que é importante o código de ética porque eu trabalho com adolescente, é um público grande, enfim. Eu acho que é importante ter LGPD porque eu faço muita chamada online, então tem os dados, né? Preciso deixar isso bem evidente. Eu acho que é importante ter diversidade porque, enfim, dizer o que vai, qual a política, mas dizer por que que é importante no contexto da sua organização. Não precisa fazer tudo, pensar numa ou duas ou outra que não esteja aqui. Responsabilidades, como vocês estão se organizando, ou o que vocês gostariam de fazer, né? Que acho que é importante. E como que vocês têm trabalhado a transparência, né? Essa comunicação para o público do que vocês têm feito, ok? 5 minutinhos, escrevam ou no template, quem está com acesso, pode escrever no papel, pode colar aqui no chat. Aí daqui a pouco eu abro aqui para ver algumas, para poder colher aqui alguns exemplos de vocês, do que vocês têm feito, tá? Ó, são 8h08, 8h13 ali, a gente volta a falar. Tem o ECA, perfeito, Joyce. Tem coisas que já são obrigatórias, né? Tem legislações que você tem que seguir, que você tem que formar a sua equipe para ela estar atenta, né? Sobretudo quando são públicos especiais, assim, como crianças, idosos, trabalha com a questão da saúde. Maravilha. Júlio, conta aí quais são as políticas que vocês estão fazendo. Legal, Ana. Isso. Legal, vocês estão estruturadas. Parabéns. Com dica eu não conheço, Joyce. Conta qual que é conselho. Tem muitos órgãos, né? Muitas locais, de acordo com o tema, de acordo com o público. Então, é sempre legal saber. Oi, Flor, é que minha internet está bem péssima aqui. O Condic, ele é um conselho, né? Então, para que a gente possa trabalhar com as crianças, né? Ele é municipal, ele não é um órgão estadual, é, mas a gente é como se fosse o conselho dos conselheiros tutelares. Então, como aqui a gente trabalha com crianças e adolescentes, e vira e mexe, né? A gente, infelizmente, presencia alguns casos, né, de violação de direitos dessas crianças. A gente tem que ter esse registro no CONDI, que ele periodicamente vem fazer, né? Fiscalizações, e quando a gente tem um caso extremo, né, de violação de direitos, a gente consegue acessar com mais facilidade. Porque eu não sei como é em outras cidades, mas aqui o Conselho Tutelar ele é muito uma disputa política, né, de candidatos de vereadores. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer muita coisa porque a gente não tem esse aparato dos conselheiros. Então, a gente precisa ir para uma instância maior para conseguir. Obrigada, Joyce, por compartilhar. Qual que é o teu município? É aqui em Recife, Pernambuco. Ah, massa. Muito legal. É isso, né? Você tem que estar atenta como que você vai trabalhar, sobretudo que você trabalha com crianças, públicos sensíveis, é sempre tem que estar atento e se proteger também, né? Porque a gente não tem como dar conta de todo mundo que está com a gente, né? Que a gente... Inclusive, essa é uma política legal, gente. Falando agora, eu me lembrei que é de contratação de equipe, né? Como é que vocês fazem, né? Faz a contratação? Vai fazer checagem de antecedentes, por exemplo, pode ser importante quando a gente está trabalhando, né, com isso. Vai fazer, né, por indicação, ler currículo e ligar para o trabalho anterior, pedir alguma referência, enfim. Principalmente para esses públicos mais sensíveis, é sempre legal a gente pensar como que a gente também traz pessoas que não estão tão
A gente sabe, né, gente? Sendo nas nossas relações, às vezes a gente já se surpreende, quanto mais pessoas que a gente não tem nenhuma relação, quanto mais a gente se profissionaliza, a tendência é que a gente tenha que ter pessoas que sejam profissionais, mas que não necessariamente a gente conheça, né? Então, isso é muito importante. E política é sempre a nossa reputação que a gente está pensando, né? E vocês sabem que para a organização, reputação é tudo que a gente tem. A gente pode ter o investidor ou não ter, né? Mas a nossa rede e a nossa reputação é o que faz a gente se manter. Então, é bem importante pensar onde que pode dar ruim para poder antecipar. Transparência, ó, publicação nas redes sociais, hum, política de proteção a criança e adolescentes, mulheres, LGBTQI, a mais, e uso de imagem, isso é bem importante também. Pensar nessa ferramenta do uso de imagem. Tem vários modelos pela internet, eu posso procurar aqui algum também para mandar para vocês, porque a gente, né, precisa registrar nossas atividades, é importante ter isso para que não seja, não fique sensível, alguém se sinta retratado, não queira, né? Então, é importante trazer isso. Tem aqui, ó, a Maria está no processo de formalização, já tem estatuto, diretoria executiva e atualmente está elaborando o regimento interno. Arrasou. Ai, que bom, Maria, que está abrindo a visão. Fico feliz. Obrigada, gente, por estarem dando esse retorno, viu? Faz muito sentido. Ó, nossas atividades são publicitadas nas redes sociais e faz relatório semanal, uau, das atividades. A Nadiane estava contando aqui. Estou contando aqui que tudo pode servir de inspiração para vocês, né? Ó, a Silvana, da RNMNCV Brasil, trabalha em parceria com a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, tem assento em alguns conselhos, isso é bem legal, que traz legitimidade, trazer, né, estar nos conselhos, traz legitimidade para a organização, mas e também ajuda, é uma forma de incidência na organização, né? Pautar e levar ali as demandas do seu grupo. Muito legal, assento nos conselhos municipal, estadual e nacional, ó, dos direitos da mulher, arrasou. Estamos também no Comitê Gestor da Juventude Negra do MLR, do Ministério da, MR, tá, do Ministério da Igualdade Racial, e na UNARC. Vocês trabalham com bastante incidência política, isso é bem importante, né? Na coalizão de combate à violência, e está formulando o estatuto para termos um CNPJ. Maravilha. Pessoal, a Jussara em fase de construção do regimento, a Nadiane ainda é informal, mas está tudo certo. Inclusive, hoje em dia, a gente tem até mais espaço para incentivo a organizações que não são formalizadas, né? A gente já tem alguns editais que são voltados para isso. Na área da cultura, tem alguns editais regionais, essas leis que ajudam a facilitar. Paulo Gustavo, por exemplo, o de Blanc, que não necessariamente pede que seja formalizada, né? Depende do modelo e da localidade, né? Mas eu acho que é muito importante sempre a legislação refletir a realidade, né? Não só condicionar. Então, essa desburocratização é super importante. Assembleia, Constituição. Essa minha exposição foi feita há 2 meses aqui da Maria, está aprendendo muito aqui com as trocas. Que massa! Tenho cartinhas, ECA e Mulheres Estais, aí, entre outros âmbitos sociais para divulgar. Manda no grupo, Maria Paula, para o pessoal ter os modelos. E aqui, Salete Cunha, eu sou de Ananindeua. Estive lá em Ananindeua há uns meses, faz em junho. Trabalha a política do cuidado, isso é muito importante para mulheres, principalmente. É para todos, mas as mulheres a gente sabe que tem essa sensibilidade. Estratégia de autonomia, tanto financeira quanto empoderamento feminista, para combater as desigualdades de gênero. O Instituto Homolara está reformulando o código de ética. E, devido aos acessos da inteligência artificial, isso vai vir cada vez mais, porque tá aí, gente, não tem como frear, e está sendo cada vez mais popularizado. Acionar as próprias ativistas, direcionando os casos que aparecem para os profissionais que já fazem parte da rede. Isso é bem lugar, nos ajuda a fortalecer e fazer da rede de mulheres negras um espaço seguro. Fundamental para a rede de mulheres, a gente ter segurança, né? Para conversar, para poder fazer o que a gente precisa, né?
o Molara quer criar um conselho comunitário. É muito legal pensar a participação de conselhos comunitários em organizações, né? Ter esse mecanismo de ouvir as pessoas, né? Porque é muito natural que a gente comece a fazer as coisas porque está vendo um problema, se junta com uma pessoa, mas todo mundo, qualquer pessoa, fala de um ponto de vista, organizações também. Então, ter esse modelo, né? De gente, toda vez que a gente for fazer um projeto, ou de tempos em tempos, a gente vai ouvir a comunidade, a quem a gente está querendo atender, para entender se o que eu estou fazendo é o que vocês querem que seja feito. Às vezes, perguntas simples e óbvias mudam o mundo, gente. Então, é muito legal, de tempos em tempos, fazer essas disputas para poder fazer os projetos mais alinhados com a demanda, né? Então, parabéns. Instituto Homolar, Eliana. Formulário, sugestão do coletivo do Arte, divulgação, a Maria está contando. E vou ler aqui o último para a gente poder seguir. Que Salvador, diante do que é quase impossível formalizar, porque enfrentamento à violência, sobretudo a do Estado. Boa. Publicações nas redes sociais como forma de transparência. Que legal que vocês estão fazendo, gente. Tem muita iniciativa já legal, avançada, fazendo várias coisas e fazendo também lembrar que essa coisa da participação comunitária, coisas que não estavam aqui, como eu disse, né? São exemplos, é sempre legal a gente poder aprender e aí vou também melhorando esses próprios documentos, né? Que é importante. Bom, pessoal, vamos mais um passinho à frente? Temos mais 40 minutos, vai dar tempo. Vamos lá. Processos, que é outra terceira parte ali que a gente estava falando, que é como a gente faz as coisas que a gente faz. Vocês vão ver que daqui algumas coisas parecem se repetir, mas traz uma outra camada do que a gente está pensando, né? Então, como que a gente faz as coisas, né? Como que é a nossa gestão, processos internos, né? Conforme a organização vai crescendo, aí a gente vai. No começo você faz tudo no automático, fala com fala no WhatsApp, liga, bate na casa, mas quando começa a fazer mais projetos com financiamento, que tem entrega, tem prazo, tem coisinha para fazer, a gente tem essas responsabilidades com outras pessoas, é importante também a gente entender se, e chegam outras pessoas para também somar, aquele tete a tete ali, lá, né, bater na porta, ligar, e o horário que a gente quer, às vezes não funciona, a gente precisa parar e organizar e profissionalizar em alguma medida também as coisas, né? Deixar as coisas mais organizadas, sobretudo quando a gente começa a contratar a equipe, né? Mas não é só mais a gente que está tocando ali as coisas. Então, estamos pensando como é que a equipe se organiza para a realização das atividades, né? Perguntas óbvias mudam o mundo. Se você pergunta, organizações que já têm uma equipe ali, você perguntar para a pessoa quais são as suas responsabilidades, qual que é o escopo do seu trabalho, é possível que vocês ouçam respostas que não é o que está na cabeça de vocês. Então, fazer alinhamentos óbvios é sempre bom. Porque quando a gente está fazendo coisas, dividindo, né, fazendo ação, contratando gente, e começa a fazer. Quando a gente está fazendo com uma pessoa, está na nossa cabeça, estamos aqui se dividindo. Quando vem mais gente, é muito possível que algo fique descoberto, que não tem ninguém fazendo, e algo tenha duas pessoas fazendo. Uma acha que a responsabilidade é dela, e outra também acha que é dela. Então, conversas óbvias, gente, é muito importante. Acreditem, vocês sabem disso, né? Então, como é que a gente se organiza para fazer? Quem faz o quê? Qual que é o quadradinho de cada um e onde que a gente também onde a gente conversa, né? A gente vai fazer reunião semanal para poder discutir, para um saber do que o outro está fazendo, porque isso também é importante, né? Separar, mas também juntar para que senão a organização fica um Frankenstein. Quais são os processos e fluxos, né? A gente estava falando sobre tomada de decisão numa questão mais estrutural, mas como que a gente fala aqui no dia a dia, né? Quem é que faz o atendimento, aí reporta para quem, e aí fulano faz o quê? Quem é que cria, né? Tem que comunicar, quem é que faz a comunicação, quem é que posta, quem é que escreve, né? Como que é, né? Coisa de um passar o bastão para o outro. Como que são esses fluxos? Pensamos sobre eles ou só estamos fazendo? Quais são os meios de comunicação interna? Eu duvido que vocês não usem o WhatsApp. É horrível, porque fica todo mundo o dia todo. Muitas vezes a gente não tem o WhatsApp, que é só da organização, e a gente está aí para jogo, né? Estamos na vida o dia todo. Isso também é importante, porque é como as pessoas chegam na gente nos territórios. Mas vai ser isso quando é gente. Dá para fazer isso com a equipe também, quando você está contratando alguém, deixar a pessoa
o tempo todo, a gente definiu qual é o nosso horário de trabalho, qual que é o canal, a gente tem um e-mail institucional, por exemplo, coisa para pensar. E onde que os documentos estão guardados? Porque às vezes a pessoa sai e fica doente, e aí não sabe onde ela fez o arquivo. Se ela fez o arquivo, digitou no WhatsApp, aí perdeu o celular, você mandou aquele arquivo lá, a foto do que você precisa prestar contas, a foto do evento, tirou no celular, mandou para alguém, a foto se perdeu. Onde é que a gente coloca as informações para que todo mundo possa ter acesso e todo mundo saiba e esteja segura também, né? Onde que está guardado? Quem é que acessa? Todo mundo acessa tudo? Tem documentos sensíveis, como a gente falou, tanto de terceiros, mas os nossos também, né? Todo mundo vai ter acesso ao orçamento, ao projeto todo, coisas para se pensar. Estou fazendo mais provocações, né? É bem a parte mais burocrática da coisa. A parte mais legal é estar lá com as pessoas, ver a atividade acontecer, ver as crianças, né? Tá lá pautando a política, tá com as pessoas, tá construindo. Desculpe, gente, eu sou essa pessoa que traz essas notícias mais burocráticas, mas que são importantes e estruturam, tá? Eu juro que eu sou legal, eu acho. As atividades, né? Quais são as nossas ações recorrentes, né? O que que vocês oferecem, o que que você troca aí com o seu público? Como que a gente está se comunicando com as pessoas que vocês atendem, né? Aí a gente faz oficina, a gente faz formação, a gente faz incidência política, a gente faz assistência social, a gente faz distribuição de cesta básica, né? E a gente faz isso toda semana, faz isso uma vez por mês. As pessoas chegam até a gente pelo bairro, pelo nosso WhatsApp, tem que entrar em contato através do site. É assim que a gente funciona. Qualquer um pode chegar, não tem que fazer um cadastro. Isso tudo ajuda, né? Mas trazendo organização para a coisa. E os resultados que vocês vão aprofundar mais sobre isso na oficina de mensuração, mas é importante pensar, está dentro aqui dos processos, né? Quais são as nossas entregas? O que que a gente está entregando? Porque a gente faz uma oficina, mas não a gente está entregando o quê? É conhecimento, a gente está entregando maior possibilidade de acesso ao mercado, a gente está entregando assistência social, né? O que a gente faz tem uma entrega que é mais qualificada do que a própria atividade, né? Uma oficina não é só uma oficina, tem uma outra transformação. Então, aqui, né, dividindo com vocês no conhecimento que eu acumulei, é oficina, mas o que vai gerar o resultado é outro. O resultado é o fortalecimento das organizações de vocês. Então, é assim que a gente conta quando a gente está escrevendo nossos projetos, nossos relatórios, contando, né, para os nossos apoiadores o que é a entrega que a gente está fazendo. É importante ter essa visão, né? Tem ação, mas tem entrega que é mais profunda e mais forte, assim, mais relevante, né? Como que vocês registram as atividades? Tanto nas fotos, que a gente já sabe, mas é pensar muito como as pessoas entram e como que elas saem, né? Aqui, na maioria dos nossos projetos, a gente costuma fazer formulários de avaliação, né? Então, a gente pergunta para as pessoas como que elas entram, qual que é o conhecimento delas, né? Antes, como elas se sentem, etc. E aí a gente faz a jornada de formação, e aí depois a gente pergunta de novo a mesma coisa. O que que vocês conhecem agora? Qual o seu sentimento com relação ao seu, né, ao seu lugar enquanto mulher negra nesse mundo? Enfim, pensando em autoestima também, porque a gente também faz formação nesse lugar, e a gente compara. Olha, a pessoa entrou aqui, quando ela entrou, ela tinha essa visão de mundo, esses conhecimentos. Passou por esse processo, e agora ela tem essa visão de mundo e esses conhecimentos. E foi essa a entrega que o projeto fez, né? Aumentar a autoestima, ampliar o conhecimento, ampliar a capacidade de geração de renda no cenário ideal. A gente fez alguma coisa que mudou, o antes e depois, né? Então, o que está no meio que importa, que são as nossas atividades, tá? E aí, bem oficina de mensuração, isso, tá, gente? Estou só antecipando porque está dentro aqui do que a gente pensa quando a gente pensa no institucional e na governança. Como que a gente avalia? A gente pode pedir depoimento, a gente pode fazer formulário de avaliação, né? As fotos são um registro importante. Enfim, esse é um bloco aqui dos processos, tá? Como que vocês estão fazendo as coisas, tanto internamente, mas para fora. Tá? Às vezes tem uma metodologia e todo mundo deve ter uma, mesmo que a gente ache que metodologia é algo muito grande, muito estruturado, a forma como você faz é um método. Eu vou, divulgo,
vou lá na praça, monto minha barraquinha, as pessoas vêm até mim, eu falo com elas, eu volto, eu separo os materiais, eu devolvo para elas. Isso é uma forma de fazer. É um método, que possivelmente tem as nuances, o jeitinho que você trata as pessoas, o que você entrega, que é específico da sua organização. Então, ajuda a pensar também lá na questão da proposta de valor, o método que vocês fazem as atividades, é o como vocês fazem, né? E aí, detalhando um pouquinho aqui os processos, tem as atividades, né, que é o que vocês fazem, é formação para fortalecimento institucional, que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Eu faço evento, né, tem o cineclube. Eu faço contação de história, né, eu faço atendimento psicossocial, eu faço oficina de esportes, eu faço articulação com o poder público. O que que vocês fazem? E aí, a lista é infinita, né? Tem um cheirinho aqui só para a gente pensar quais são as atividades que vocês fazem, quais são esses processos. Da gestão, já tinha falado um pouquinho, né? Tem e-mail institucional? Vocês têm uma pasta compartilhada? A gente usa muito o Google, né? Não é comercial, mas é porque ele costuma ser, tem uma parte que é gratuita e é bem acessível. Mas tem o Teams, tem pasta mesmo no computador. A gente trabalhava antigamente naquelas redes, né? Hoje menos. Rede de computador mesmo, né? Tem uma agenda que é compartilhada. Gente, isso é muito básico, mas é muito revolucionário quando a gente trabalha com muita gente, né? Essa agendinha do Google tem lá, você pode deixar ela aberta para os seus colegas verem. Então, saber se a pessoa está disponível ou não para uma reunião, poder mandar um convite para ela saber que ela tem que falar com você, ou tem que fazer uma atividade naquele dia, horário, ajuda muito a gente poder organizar a vida e não se perder, né? A gente tem horários definidos de trabalho, sobretudo quando a gente tem equipe, mas para a gente também, isso vem a ver com cuidado, viu, gente? A gente atende as pessoas, as demandas não tem hora para acontecer, mas tem minimamente ali um contorno do que até onde é razoável para não fazer. Porque fazer na exceção, tudo bem, teve uma emergência, mas fazer isso sempre é desgastante para a gente. Então, vamos tentar? Faz sentido, né? Tentar ter uns horários ali, mais ou menos, aí avisar para o outro: olha, eu estou aqui para vocês, mas mais ou menos nesse horário, esse horário é ruim para mim, porque a gente tem a nossa vida, né? Casa para cuidar, todas as outras coisas de vida adulta, que é importante a gente também ter os nossos momentos, né? Poder se divertir, sair, enfim, entender até onde vão esses limites. Então, ó, gente, está aqui numa emergência, pode falar comigo, mas tem essa outra pessoa que você não tiver. Dividir também, revezar também é importante, né? E às vezes fica muito sobrecarregado em uma pessoa. Então, vamos ter esse cuidado com vocês também, que vocês são fundamentais. Fiquem bem. Por fim, aqui os resultados, né? Que é pensar quantas pessoas foram impactadas, que é aquela coisa quantitativa, mas também quais são os benefícios da atividade, então o que que a gente entregou. E ali as formas de registro, né? Tem foto, tem depoimento, tem alguma avaliação que vocês fazem. Beleza? Vamos pensar? Colocar aqui no chat? A gente pode se concentrar mais nas atividades, mas modelos, sobretudo casos assim, experiências. Não falar a gente tem e-mail institucional ou não, mas dizer assim, cara, a gente adotou a agenda e foi importante por conta disso. Ou então a gente usa, né, a reunião semanal e foi importante para a gente estruturar alguma coisa que vocês tenham feito na gestão que foi boa, que pode ser um bom exemplo aqui para os seus colegas de forma de agir no dia a dia, que ajudou a resolver um problema, ou deixar as coisas mais organizadas, menos desgastantes para vocês, se puderem compartilhar aqui no chat. E como pensar também em duas atividades que vocês façam, uma atividade que vocês façam, a principal, talvez. Vamos aqui de rodada para vocês. Quanto tempo temos? 8h30, vamos até 8h35, a gente pode ir escrevendo aqui. Não é gratuito. Foi ingênua, tá vendo, Jader? A gente é o produto, os alunos, todos os nossos dados, né? Você tem razão. Joyce, ter os nossos momentos é importante. A gente tem ouvido muito essa frase, né? Que é quem cuida de quem cuida. Até para a gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem. Não tem aquela coisa, quem já andou de avião, que fala assim: se antes de colocar a máscara na criança, põe a máscara em você. Você precisa estar bem para poder cuidar do outro. Então, sempre bom lembrar isso. Essa Notion eu descobri super recentemente, Tainá, eu estou apaixonada.
Não. Eu tô usando no pessoal, não estou usando no Agbara. Eu adoro fazer lista de coisas, lista de compras, lista de coisas que eu quero comprar, lista do mercado, mas também coisas para o futuro, plano de viagem. O Notion tem ajudado bastante nesse lugar, mas eu estou usando isso no pessoal. No Agbara, a gente usa uma ferramenta chamada Asana, que tem uma parte gratuita e tem uma parte que é paga, que é uma ferramenta de gestão de projetos. Mas a gente está migrando para uma ferramenta chamada Odoo. Vou escrever aqui, tá? É tudo nome, não é nada brasileiro, né, gente? Infelizmente. A gente está usando essa Asana, mas a gente está migrando para essa Odoo, é uma ferramenta de gestão de projetos. Então, você coloca lá o que você, né? Você pode tanto se organizar, enumerar suas atividades, mas também você pode delegar atividades para outra pessoa por conta dessa ferramenta. Tem o Trello também, vou escrever aqui, que tem uma versão que é gratuita, pensando no custo-benefício, tem uma versão que é paga, não financeiramente, né, Jader? Tem um bom custo-benefício comparado com as outras, tá? Que as outras, a versão melhor é a paga. Slack e Trello. O Slack também é bem legal, mas o Slack eu acho que ele funciona muito para comunicação e para organizar as comunicações, né? Quando a gente está no WhatsApp, fica um monte de conversa que se mistura, é uma confusão. O Slack tem uma boa versão paga também, perdão, uma boa versão pagas que não é em dinheiro, é, e ajuda a organizar as conversas, mas para controle de atividades, ele não acho que ele é tão interessante, mas ele ajuda muito para sair da confusão do feed de WhatsApp, que um monte de atividade é massa. Pasta compartilhada, agenda, nossa, agenda é vida, né? É muito Eu legal tô ver que aqui. vocês já estão fazendo várias coisas, Luiz. E fazendo outras coisas que eu não estava sabendo também, eu vou passar a fazer por conta de vocês. Alguém quer falar, gente? Contar um caso de Não, sucesso? Simone, Conta foi eu aí, que Marta. levantei. Eu estou aqui acompanhando o raciocínio, estou escrevendo até pouco, porque é muita coisa. Eu vi Mas cheio de informação, né? eu estava ouvindo você falando aí, né? Como a gente faz, escreve pouco, né? Uhum. Nós temos, olha, nós começamos lá em 91, 99 registramos uma lunga. Depois, 2002, registramos a Dandara, e aí a gente vai olhar os escritos, a história para trás, como a gente deixou coisa passar, né? E, e a nossa história é nós que temos que escrever. E muitas das vezes a gente trabalha muito e não escreve, né? Nós tínhamos um sonho de ter uma sede, isso desde 96, uma sede. Nunca, quando nós estávamos conseguindo, ganhamos uma verba federal, mas aí nós não tínhamos estatuto. Não tinha, fizemos o estatuto da Malunga para pegar esse dinheiro, aí entrou a questão dos homens, do machismo, né? Os APN queriam ficar com o dinheiro. Eu falei, o dinheiro é para mulher. O projeto era Mulheres Negras Construindo a Consciência Cidadã. Nós perdemos o terreno por causa disso. Levamos 11 anos para conseguir outro terreno. Agora nós conseguimos um terreno. Mas já faz 2 anos que a gente está com esse projeto, esse tal desses projetos, que é muito difícil, né? Projeto arquitetônico. Passou 3 de maio. De 3 de maio foi bombeiro, está nesse zigue-zague aí, né? Falei, aí quando chegar o momento da construção, a gente não vai ter dinheiro para tudo, né? Que é uma construção cara, porque nós vamos fazer um centro de formação, que é o sonho da comunidade negra, e a gente falou, nós vamos agora, nós temos terreno, 1.400 e poucos metros, quase 1.500, o projeto ficou muito bonito, mas a implicância da questão política, quando você não tem dinheiro, e quando você não garra no pé de um político, né? Porque é isso que você colocava ali, qual é a nossa ética?
né? Então, a nossa ética foi sempre não grudar num político, porque a gente falou, tem gente de todos os partidos, todas as religiões, todos, tem mulher, o foco é mulheres negras, né? E o combate à violência, gerar trabalho e renda para combater a violência. E com isso a gente já fez tanta coisa que hoje eu fico, meu Deus do céu, a gente passou por tantos projetos, comunidade quilombola, mas eu me alegro, porque hoje nós não precisamos de correr tanto, porque essas pessoas que passaram por aqui, elas hoje estão realmente fazendo já por conta própria na sua comunidade. Então, você trabalhar isso não é fácil. Eu estou aqui escutando e pensando, meu Deus do céu, agora vai mudando, as pessoas vão ficando mais velhas, e nós trabalhamos com mulheres muito simples, que é mulheres negras, né? E gari. Vamos trabalhar com gari. Meu Deus do céu. Vamos fazer um curso online na época da conferência? Meu Jesus, o celular não aguenta, né? Para elas entrar, e queria entrar, e às vezes uma ia para a casa da outra e entrava, né? Que era 75 pessoas. Então, esse desafio da internet ainda é muito grande, né? Porque a maioria não tem um computador em casa, é o celular, porque acha que o celular resolve tudo, mas não resolve, né? Então, quando você está falando aí dessa questão da agenda, né, ainda estamos no Zap. Elas não dão conta, muitas das vezes, de entrar no blog. Às vezes, elas sabem entrar lá no Facebook e no Instagram, né? Mas eu falo, nem eu sei postar muito lá no Instagram, e nem falei, nem quero aprender mais, porque eu não estou em tempo nem de fazer o blog, quase, como é que eu vou ficar postando no Instagram? Então, essas coisas é muito, muito. Eu fiquei ouvindo você falar aqui, falei, meu Deus, estruturar uma ONG não é brincadeira. E manter essa ONG com a ética é pior ainda, porque você não pega dinheiro de qualquer um, né? Nós somos 2002. Esse ano 2023, no final do ano, que a gente teve coragem de ir atrás de emenda federal. Mas pensando já na construção, em alguns projetos. Mas não é brincadeira, emenda federal, estadual, municipal, isso não era nosso foco. Porque todas as vezes que a gente ia pedir alguma coisa, queria que a gente ficava votando naquelas pessoas. Falava, para isso a gente não quer, não. Então, é muito complicado, né? E buscar de empresa também não é fácil, né? Mas eu sei que a gente consegue, né? Consegue, você está aqui hoje é a prova disso, Marta. Nossa, parabéns pelo trabalho, que honra Eu estar aqui fico com você. feliz com E que vocês. bom que tem Nossa, vocês que chegaram antes, senão a gente não estava aqui, não. É vocês eu que abriram o caminho, assim. E acho que a mas história é o que a vocês já gente tem, estavam né? caminhando, já são meninas que estavam aí, eu fico das mais felizes, né? Quando eu vejo essas meninas novas, quando eu já entrei buscando a Sônia Cleide. Falei, Sônia, é Cadê a Sônia? você, Está aqui? empurrando ela, sabe? Com a dificuldade, grávida, e eu mandei ela para o sul, teve que voltar de avião, porque quase perde a criança, que caiu lá, meu Deus, e a questão da religião também, que os pais não aceitavam, então você tem que trabalhar isso, e acolher a pessoa e mostrar para ela que ela pode, né, que ela é capaz. Então, eu fico muito feliz de poder estar acompanhando o trabalho de vocês e de tantas meninas no Brasil inteiro. Quando eu vejo a Amazônia falando aí, eu fico feliz porque eu fui muito tempo da AMB, né, da Articulação Brasileira de Mulheres, e era muito poucas nas nossas representações no Norte, no Nordeste, e eu ficava muito triste, né? O Centro-Oeste também tem muita pouca representação, né? Falo para as meninas, gente, a gente ainda é pouca, mas a gente já está aí, né? Então, eu quero dar parabéns para vocês, né? Pessoal da Guibara, do NUPEC, por esse trabalho, né? Quando eu falei com a Elcimar, eu falei, menina, que lindo o trabalho que você está fazendo. E como ela já me conhecia, eu conheci ela quando ela estava sendo formada no Trânsito do Corpo, no movimento de mulheres, né? Que era o Fórum de Mulheres Negras de Goiás.
Conheci ela menininha, ainda estagiária, e hoje eu vi ela fazendo pesquisa. Falei, não, é muito bom. É. Pesquisa, professora, né? Então, A força da nossa rede é a mais importante, é o que mantém a gente também, né, Marta? Obrigada pelo sim, teu depoimento, por trazer isso aqui. Obrigada pela tua luta, resiliência. Acho que é isso, não é à toa que muitas organizações colocam lá na missão lutar por, porque não é fácil, mas é fundamental. Senão a gente não estava aqui, né? E não estaria também abrindo caminho para outras pessoas. E eu acho que tem que aprender sempre, embora, né, a gente saiba que as coisas vão avançando. É isso, está aqui agora, 8 horas da noite, na quarta-feira, aprendendo, trocando, né? Eu, pessoalmente, tenho muito preconceito com o WhatsApp, porque tudo que é feed, né, que você passa uma informação e que não fica fixado, você não consegue ver, você pode se perder, e às vezes pode perder alguma coisa importante. Entendo que é uma ferramenta muito acessível e rápida, mas, gente, tudo que é. Qual que é a tendência, né? Por que que eu sou contra? Vou justificar aqui o meu preconceito. Por quê? A gente não consegue organizar as demandas, né? Todo mundo fica pedindo e falando coisas, então a gente não sabe o que é prioridade, o que precisa ser dito agora, ou então por que que alguém está dizendo aquilo só para não esquecer, que também acontece, né? Diferente do e-mail, que quando você manda, fica ali estruturado, você consegue recuperar. Embora o e-mail também possa se perder, se ficar muita coisa, né? Eu gosto sempre de apagar meus e-mails, colocar nas pastinhas e deixar a minha caixa de entrada, juro para vocês, tipo, 10 e-mails no máximo para poder ter traz paz de espírito e a minha mente consegue trabalhar melhor. Quando tem muita coisa, eu sei que eu estou devendo um monte de coisa. Então, eu paro um momento todo dia para apagar os e-mails que são spam, que são marcação em documento, que não serve para nada, e vou abrindo o que é mais importante e já destinando para a pasta para deixar meu caminho livre. Mas o WhatsApp, ele te convoca e tudo que é feed, assim, né? Isso serve também para como que é aquele outro que não é o WhatsApp? Vou esquecer agora o nome, mas vocês vão saber, né? Qual que é a variável lá de rede social, assim? É, tudo é urgente, você não consegue se planejar. Porque a pessoa manda uma coisa para você, olha isso aqui para mim, revisa isso aqui para mim. Quando você manda no WhatsApp, você força a pessoa a parar naquele momento e abrir aquela coisa que quer que resolva, que às vezes é para a semana que vem, mas você está fazendo a pessoa fazer naquele momento. Nessas ferramentas de gestão, né, Asana, Trello, você fala, fulana, tem aqui esse documento para você revisar esse projeto que a gente está escrevendo, o prazo daqui a 10 dias. Olhe, até 3 dias antes, sabe? Para o dia 10, olha até o dia 7 para mim. A pessoa consegue parar, olhar as suas atividades e colocar isso numa prioridade. No tudo que é feed, você faz na hora que a pessoa te manda. Isso bagunça completamente sua agenda, você não consegue se planejar. E aí você fica só respondendo demanda, porque não para. Então, entendo que é uma ferramenta popular, que é mais acessível, está no celular, mas é isso, gente. Você tem que saber que ela bagunça a nossa vida. Mas para quem tem, é importante também a gente também se valer das ferramentas que o WhatsApp dá, né? Então, por exemplo, dá para você fixar algumas mensagens, então, né, dizer que, gente, olhem para isso, para que né, para as pessoas não perderem o que for de fato importante, né? Dá para colocar lá na descrição do grupo algumas informações, aí você pode colocar, ó, tal documento com esse prazo. Então, dá para a gente abrir, né, tentar abrir alguns caminhos para que fuja desse fluxo contínuo de muita informação e deixar o que é importante ali, né, para que todo mundo veja. Dá para fazer grupo que só os administradores mandam mensagem, que aí fica um grupo de comunicação, né? Dá para estabelecer política do grupo para não mandar bom dia, por exemplo, e 10 pessoas responderem bom dia e ficar também sobrecarregando. Então, tem mesmo para quem tem, que não vai deixar de ter agora, e ninguém vai deixar de ter, a gente também acaba usando o WhatsApp, isso sempre vai acontecer, porque às vezes, né, a pessoa encaminha a mensagem de outra que mandou pelo WhatsApp. Então, é um mal que está estabelecido e necessário. Mas como que a gente diminui a carga para conseguir olhar para o que é importante? O WhatsApp e essas ferramentas de fluxo contínuo torna tudo muito importante ao mesmo tempo. Então, essa é a questão, tá? Telegram, Jader, obrigada. Telegram que é que nem o WhatsApp. É, Parabéns. E-mail institucional, não estou sabendo administrar o tempo.
muitas dicas. A agenda vale muito e vale bloquear a sua agenda também, gente. Tipo, olha, a agenda pode servir para você marcar alguma coisa com outra pessoa, mas também para você colocar. Olha, essas 2 horas aqui eu preciso parar, não me chame porque eu estou escrevendo um projeto, sabe? Assim, senão a gente não consegue. Ó, legal, Cosmotec. A gente também, para dar um exemplo, quem tem esse grupo, uso do Gmail, a gente tem priorizado o uso do chat do Gmail ao invés do WhatsApp para comunicações de trabalho, né? Porque o Gmail tem aquela caixinha de conversa ali, porque aí você já fica com o seu e-mail e fica com esse chat. E nesse chatzinho, que é como se fosse, que aí também é feed, você consegue colocar atividade para a pessoa, tipo, ler essa mensagem até o dia tal. Aí você coloca lá a data e vai para a agenda da pessoa. É bem massa. Depois vale a pena para quem tiver. Tem a dica aqui do Cosmotec, ferramentas do Google de graça, tem sim, de graça, não pago com financeiro, pago de outras formas, mas é legal. E-mail institucional, como administrar o tempo, né? Que bom que está valendo para você. Eu acho que é isso. Caixa de e-mail tem que estar máximo limpa possível, porque senão o e-mail vira WhatsApp. Tem um monte de e-mail lá embaixo que você nunca lê, você nunca mais vai ler. Quando você está com 5 páginas de e-mail, com e-mails não lidos, você não vai mais ler. Fato. Então, só se você precisar recuperar e pesquisar, mas você não vai responder aquela pessoa. Então, lê, responde o que é importante, tira um dia, gente. Nunca começa o dia, dicas de gestão. Nunca começa o dia na hora que você tem que fazer as coisas. Por exemplo, começa a trabalhar 8 horas, você não marca uma reunião para as 8. Tenta, né, gente? Isso tudo é prioritariamente. Às vezes a gente sabe como a vida é. Mas tenta. Então, eu começo a fazer reuniões com outras pessoas a partir das 9. Que aí, nessa primeira hora do dia, eu vou organizar minhas prioridades. Vou limpar minha caixa de e-mail, vou responder meus e-mails, vou ver lá meu Asana e vou parar para trabalhar. Se você já começa o dia trabalhando, falando com pessoas, a chances de degringolar e dar ruim é bem grande. Beijo, Jussara. Aprender sobre captação. Vai ter oficina sobre captação. Vai ter 2 oficinas sobre captação, tá? Não só uma, mas 2, que é coisa muito importante. Desenvolver atividade para Instituto Honorária. Tá, depois eu leio assim, Telegram. Relatório de atividades é sempre legal, colocar depoimento e avaliações. Beijo, Salete. Beijo, gente que está indo embora. Não se vão todos, está quase acabando. Temos 20 minutos? 10 minutos, socorro. Obrigada, Jade. Bom, bora lá para a gente terminar. Essa parte vai ser mais rápida, porque não vai ter exercício, eu vou só contar, porque vocês vão ver que são coisas que vão aparecer aí nas outras oficinas. Mas está dentro também da questão do institucional, que é a sustentabilidade. Quando a gente pensa em sustentabilidade, é como que a gente permanece. A primeira coisa que vem, que alguém estava falando, que a pessoa acabou de colocar aqui, captação de recursos. Toda organização precisa aprender a desenvolver como captar para ter uma sustentabilidade econômica, né? Financeira. Então, a gente vai ter 2 oficinas, vocês vão ter aqui para falar sobre captação. Mas eu estou trazendo aqui que essa é a primeira oficina, ela traz um panorama geral, vocês viram, né? Do que é a organização e o que é esse desenvolvimento institucional. Então, eu achei que era interessante, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente escapar um pouquinho dessa coisa só do financeiro, não que seja menor, é muito importante. Mas também ter outras perspectivas que ajudam a gente se sustentar e permanecer viva e relevante para além de recurso financeiro, que é articulação, né? Com quem a gente está se articulando, a gente está trocando com outras organizações, a gente está em algum grupo, a gente integra a cadeia, né? Quem que a gente está influenciando? Porque aí a rede, as pessoas que a gente atende, os grupos que a gente se organiza, é a base para manter a nossa organização viva também, né? Isso que sustenta a gente. A gente pode estar falando, às vezes tem um financiamento que não vai vir e outro que não vai vir, mas está no nosso território, está com as pessoas, isso faz com que a gente se mantenha. Então, quando eu estou aqui fazendo uma licença poética, de pensar que como a gente se articula também é uma parte importante para a sustentabilidade das organizações, tá? E por que a gente é relevante, né? O que a gente faz é importante? Para quem que está fazendo sentido o que a gente está fazendo? O que a gente está impactando na sociedade? Como que a gente é vista, né?
Se permanecer relevante, aí significa estar em movimento, né? É muito importante para que a nossa organização se sustente, porque não adianta a gente querer. Qual que é o exemplo que eu poderia dar? Sei lá, vou ser uma. Eu estava falando agora que eu fazia comunicado no mimeógrafo, né? Se eu sou uma empresa, se eu fosse uma empresa, né? Não adianta eu ficar aqui em 2024 querendo fornecer mimeógrafo. Não é, ninguém vai, né, a gente está em outro momento. Então, o que que eu estou oferecendo agora que é importante para o contexto, momento atual histórico que a gente está? Por que que as pessoas precisam? Por que que essa pauta ainda é importante, né? Então, são questões que estão ligadas à sustentabilidade, mas pensando num sentido mais da identidade, de que por que que a gente está aqui, com quem que a gente está falando e o que que torna a gente sustentável a longo prazo. E, por fim, eu vou só contar, mas a gente não vai aprofundar muito, é recursos, né? Nós sempre de pensar que a gente fala captação de recursos, todo mundo pensa imediatamente, e é super natural, recurso financeiro, mas a gente tem que pensar que a gente tem outros recursos, porque também é o que a gente entrega, né? Que é os recursos materiais, o recurso de pessoal, equipe, a gente, né, quanto pessoal também, a estrutura e o financeiro. Porque quando você fala assim, eu estou entregando para a sociedade esse projeto, não, estou entregando a minha mão de obra também. Isso é importante não perder de vista, né? E depois pensar quais são as nossas fontes de recurso, tá? Então, isso foi uma licença poética que eu quis trazer, porque a gente se sustenta não só com o recurso, se a gente não tem legitimidade para falar, não tem história, não tem articulação, não tem pauta que seja relevante, a gente não se mantém, a gente vai se perdendo. Então, pensar nessas questões também acho que é super importante. Belezinha? Bom, só antes, eu pulei aqui para encerrar. Estamos encaminhando para o final, temos aqui 7 minutinhos. Tem espaço para mais uma pergunta, alguma colocação? Alguém quer trazer alguma coisa, alguma dúvida importante? Pode colocar no chat também, só antes da gente encerrar, que ficou. Sabendo que tem, né, tem questões que vão se desdobrar nas outras oficinas, e nesse template vocês vão ver que cada oficina vai dando conta um pouquinho deles. Alguém quer trazer alguma pergunta, trazer algum comentário? Obrigada, Maria das Graças. Ninguém mais, gente? Beleza. Vou seguir. Vai ficar disponível, sim. Adjunta Preta Sandra. Vai ficar disponível a gravação. Eu também vou mandar esse material para vocês, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, que às vezes eu falo rápido, mas espero que tenha dado, dá para rever, dá para me acionar, tá bom? Para a gente encerrar, eu queria que vocês colocassem no chat para mim, assim, o que que ficou de aprendizado para vocês desse encontro de hoje? Uma palavra, ou uma pequena frase, assim. O que que vocês saem daqui sabendo um pouco mais, refletindo um pouco mais, revendo um pouco mais? Também isso é uma forma de avaliação espontânea, né? Ajuda para mim aqui, ajudar a calibrar o que que vocês saem desse encontro. Para a gente é importante saber o que que ficou aí forte para vocês, qual foi a principal contribuição. Se puder deixar aqui uma palavrinha, agradeço. Nossa, revisão do valor, que bom. As trocas são sempre boas, né? É bom a gente se ouvir. Que bom. Cuidar de quem cuida. Cuidem de vocês, gente. Não esqueçam, colocar a máscara primeiro no adulto. Autogestão da equipe. Obrigada, fico feliz que vocês curtiram. Rever a gestão, troca de conhecimentos. Para todo mundo. Fortalecimento é para todo mundo. Aprendizado, fluxo de trabalho. Massa. Gente, se vocês puderem, quem puder abrir a câmera, vamos tirar uma fotinha para a gente registrar esse momento também? Um print, né? Foto é print. Deixa eu parar aqui.
Deixa eu me tirar aqui. Peraí, como que faz? Visualizar. Galeria. Tirar. Ah, não. Pronto. Ai, gente, vocês estavam escondidas esse tempo todo, que gente bonita. Vocês são muito tímidas eu aqui falando, umas quadradinhas, não é certo. Agora que eu tô vendo. Prazer, Boa gente. Muito obrigada noite, pela pessoal. confiança, por estarem aqui de noite nessa quarta-feira. Prazer estar com vocês, viu? E me contem comigo, sempre que eu puder ajudar, vai ser um prazer. Deixa eu tirar o Foi Boa um print noite, aqui. gente. prazer. Muito obrigado. Adorei a aula. Muito bom. Peraí, que tem que passar para cá. Também adorei. Oi, Jader. Tudo bem? Saudades. Olá, tudo bem? NT07. Bom, gente, boa noite. Obrigada pelas trocas. Aprendi muito com vocês também. Já vou pegar várias práticas aqui Gente, para poder só uma coisinha. incorporar. Só, Beijo, só pode uma falar, Aline. informação, né, que vocês perguntaram muito aqui no chat, né? Se a aula vai ser gravada, como só frisando que a Simone falou. Aí ela está sendo gravada e depois ela vai ser reportada no canal do Agbara, no YouTube, viu? Para quem não conseguiu participar, se vocês conhecem alguém também, tá? Vão informando. As nossas aulas são segunda, quarta e sexta. Na próxima sexta a gente já tem a nossa próxima aula e todas vão ser gravadas e depois vão ser passadas no YouTube, no canal do Fundo Aguibara, tá certo? Beleza. Lícia, tem como salvar esse chat e depois me mandar? Que tem coisas aqui. Estou salvando aqui, já Ah, salvei. arrasou. Obrigada. Obrigada, gente. Ei, Mônica, Tchau, quando você vem em tchau, Belém, hein? gente. Boa noite a todos. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.